Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, 8 horas e 40 minutos, estamos começando mais um Ponto a Ponto ao vivo de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, hein? Alô, Marco Antônio do Guarujá, já mandou bom dia, perguntando, não tem Ponto a Ponto? Hoje tem, já estamos aqui ao vivo para você, via YouTube, Facebook, LinkedIn, o canal oficial Ponto a Ponto, e também já faz 3 semanas, estamos no ar com a rádio Star News Santos, música já 24 horas, muitas informações, você tem aí vários boletins de informação com notícias da Baixada do Brasil e do mundo, você veja que a equipe é bem bacana, né? A pessoa está elogiando, pô, essas vozes, faz parte da plataforma que nós estamos fazendo parte, né? A Rádio Star News Santos, e já estamos também numa das maiores plataformas de rádio do mundo, que é a Radiosnet, você vai lá, Radiosnet, coloca Rádio Star News, dentro de mais alguns dias, também o nosso aplicativo próprio, nós vamos estar, inclusive, estamos trabalhando, conversando e negociando, né? Com o tuning. O que significa isso? Por exemplo, na Europa, que já tem o 5G, o tuning já sugere a rádio Star News, aparece lá no painel do seu carro, na sua tela, na sua multitela lá para aplicativos, já sugerindo a rádio Star News. Bom, hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, Dia Nacional do Repórter, hein? Eu já fui repórter há um tempão, mas a gente nunca deixa de ser, né? Então, parabéns a todos os repórteres do Brasil e todos os repórteres do mundo que trabalham muito, principalmente nesse momento, aqueles que estão aí, lá na Turquia e na Síria, um momento dificílimo da humanidade, essa tragédia horrorosa, e eu vi a imagem agora por volta de 5h30 da manhã, uma senhora que ficou 8 dias sendo socorrida com vida e um pequeno cão. Então, parabéns aos socorristas pelo belo trabalho, uma missão tão difícil e tão árdua, que é salvar vidas ainda em meio a escombros, que não são poucos, não. Daqui a pouco já atingindo quase 40 mil mortos, o que é uma tragédia para todos nós, para toda a humanidade. Analisando sempre os principais temas do dia, as notícias da semana, as notícias da Baixada do Brasil e do mundo, e hoje contando com 2 convidados especiais, já estão conosco aqui, você já está vendo na sua tela também, né? Deixa eu saudar aqui o Paulo Miyashiro, ele que é vereador da Câmara Municipal de Santos. Paulinho, bom dia, obrigado, vereador, pela presença aqui, e olha que Câmara tem sempre assuntos importantes, e a gente sempre sabe que o trabalho de vocês é incessante, estamos aí no momento que a Prefeitura negocia os salários dos servidores, tivemos essa questão do projeto prefeito relacionado a procuradores, que gera um intenso debate na cidade, e vocês são muito questionados, eu até aproveito a tua oportunidade depois para que você possa esclarecer que não é bem como as coisas estão, até saudar a matéria do jornalista Carlos Raton, mas muitas vezes, às vezes, sem de um entendimento para acontecer, e a Câmara é sempre muito cobrada também, né? E ontem, também trazer informação, né, que o Ministério Público, Tribunal de Justiça de São Paulo, mandou suspender a licitação do lixo e a concorrência para a escolha da nova empresa em Santos. Isso gera problemas, a gente vem discutindo já há algum tempo isso, e a gente até quer saber aí da Prefeitura como ficará, né? O Ministério Público está questionando a licitação, então mandou suspender algo que já tinha ocorrido ano passado também, não é a primeira vez. Bom dia, vereador. Bom dia, Edu, bom dia a todos, bom dia, Virgínia, bom dia, Paulo, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, poder falar aqui na rádio, sempre é um prazer poder falar com você, com todos aí que estão nos ouvindo. E é importante a gente sempre, tem muita gente que não valoriza, mas eu digo que o papel do vereador é muito importante, você que está no teu primeiro mandato, já está caminhando aí, é o 3º ano desse mandato, né, Paulo? E aprendizado, eu sei que você é bastante inteligente, bastante astuto para entender, e é claro que tem uma prerrogativa importante, o trabalho e o mandato do vereador. E até em discussões que a gente tem feito aqui, muita gente diz, pô, o vereador em Santos ganha muito. Pelo contrário, eu acho que o vereador de Santos é um dos vereadores menos valorizados no Brasil. Tem cidades menores que Santos que pagam um salário maior. E a cidade de Santos tem uma importância no cenário nacional, não somente pela questão portuária, mas pela questão econômica, questão política, tão importante. Mas também conosco aqui, ele que sempre traz seu caderninho, sua agenda para anotações. Essa agenda deve valer os milhões, porque deve ter anotações e mais anotações. Já está conosco também, né, o advogado doutor Paulo Ferraz, advogado com longa experiência aí no direito, e também milita numa área muito específica, né, que era do direito para a área do meio ambiente, que é tão importante. Hoje a gente está vivendo
muitas questões do meio ambiente que são agravadas. Eu vejo até alguns amigos que falam aí do Rio Grande do Sul, agora mais propriamente de Santa Catarina, a questão ambiental em Balneário Camboriú está se prevalecendo lá, ou deu-se preferência às construções, em detrimento do meio ambiente. Bom dia, doutor Paulo, tudo bem? Bom dia, Eduardo, bom dia, Paulo. Hoje eu tenho 2 Paulos, né? Hoje tem. Dois Hoje Paulos. é uma paulada, É né? uma paulada, boa. Bom dia, Virgínia. É uma alegria estar aqui, né, nesse programa. Agora já com a Rádio Star News também de Santos para todo o planeta. Sempre agora crescendo, né? E de forma meritória, né? Programa sempre independente, na busca da verdade. Graças a Deus. Um jornalismo muito competente. Parabéns. Eu descobri, inclusive, vereador Paulo Miachiro, também doutor Paulo, quando fui para comprar o registro da rádio, vários nomes a gente tentou para... A gente descobriu o seguinte, existem vários empresários que não são de Santos, alguns não são nem aqui, não estão nem vivendo no Brasil, que compram direito de rádio em Santos, só que não utilizam, e você não tem como usar. Então, você pega o nome lá, Rádio Paulo Miachiro, não pode. Já tem alguém que comprou esse direito, você vai descobrir, está lá vendo o domínio e a venda desse domínio em dólares. Então, a gente acabou chegando na Rádio Star News Santos, conseguimos comprar, né, registrar, melhor dizendo, o domínio, comprar tudo que é relacionado a isso, e a gente percebeu como Santos é uma cidade de referência em comunicação também. Até saudar aí as associações nacional de rádio, da qual a gente está fazendo parte agora. Claro que a gente não precisa da anuência da Anatel, mas a gente fez contato justamente pelo nosso interesse futuro, mas é bastante interessante ver como Santos é uma cidade que sempre está à frente, uma cidade sempre comentar. Não somos uma capital, Paulo, isso é um fenômeno também, né? Santos não é uma capital, mas uma cidade que gera muitos movimentos pensantes. É claro que às vezes as pessoas não entendem isso, mas sempre bom lembrar. Deixa eu passar uns destaques aqui antes dos nossos oferecimentos, e aí entrar diretamente no programa de hoje. Às 8 horas e 47 minutos, a Mônica Siqueira, do Guarujá, também mandando bom dia. Já teve o Paulo lá, mandando um abraço também, o Xará, o Paulo Rezende, que é de São Vicente, é do Gonzaguinha, dizendo o seguinte: o que você tem visto das obras da Praia do Gonzaguinha? Eu não sei nem se começaram, viu, Paulo? Eu passei outro dia, eu vi o projeto, acho que é um projeto bacana, bonito, vai dar uma visibilidade bacana. Entendo que o prefeito Camargo, de forma interessante, removeu todos aqueles quiosques que não dá para ter quiosque daquele jeito, cobrindo a praia. O turista vendo, quer ver praia, não quer ver quiosque. Então, foi inteligente, acho que o prefeito não agiu errado, não. Então, vão acontecer algumas obras nessa área de São Vicente, também a área de saúde, que é tão importante, e a gente vai comentar isso um outro dia, a gente vai trazer pessoas ligadas a isso lá de São Vicente também. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo manda suspender a licitação do lixo em Santos. Concorrência para escolher a empresa foi contestada pelo Ministério Público. A gente precisa entender por quê, sempre, né? Sabe que a gente tem sempre aí dados, né? Segundo o Ministério Público, é sempre a mesma empresa que é a vencedora, e aí, se há uma licitação, e a licitação, que é uma concorrência, ela é livre para todos. Quem acaba apresentando o melhor valor, e nem sempre na sua melhor valor, mas acaba na abertura dos envelopes, sendo ali a consagrada como capaz de fazê-lo, eu acho que o tribunal tem até o direito realmente de contestar, e a gente depois vai comentar um pouquinho disso também. Fortes chuvas e ventania ontem derrubaram muitas árvores em Santos. Ontem à tarde foi realmente perigoso, hein? Mais de 15 árvores caíram na cidade, causando estragos, pânico aí para muita gente. Quando está nesse estado de coisa, gente, se puder, evite ficar na rua. Então, ontem os estragos são muito grandes. É a Defesa Civil, inclusive a gente vai trazer o coordenador Onias nos próximos programas, ele sempre atento com isso, é muito perigoso. Ontem Santos também registrou um dos dias mais quentes do ano. A sensação térmica ontem, você sabe qual foi, Paulos? 43 graus. Tivemos uma temperatura de 38,5, confirmada pela Defesa Civil, 38,5. E a sensação térmica realmente estava em 43 graus. Muito calor e, segundo os ambientalistas, vem muito mais por aí. A questão da temperatura vai ficar muito mais considerável e muito mais difícil também, né? Eu vou aproveitar esse comecinho do programa, não é o assunto geral aqui do programa, mas como destaque, vários dos nossos ouvintes perguntaram e a gente acaba sempre citando aqui a importância de falar sobre o tema. Diga, Virgínia, vamos a elas. Marcelo Rocha, bom dia a todos, excelente programa, abraço ao Edu, Virgínia, doutor Paulo e vereador Paulo. Muito bom, obrigado aí, Marcelo Rocha. Você daqui a pouco vai vislumbrar aqui, aparece aqui a M. Rocha, né?
Inclusive, vale lembrar também, após o Carnaval, nós vamos voltar a fazer as nossas lives, então vai ter muita gente participando no estúdio e muita gente fora. Como fizemos live de Dubai, de Portugal e outros lugares, vamos voltar a fazer agora com a Rádio no ar também, vamos estar possibilitando isso também. Mas, Paulo, eu gostaria de saber, como vereador, esse assunto levantado hoje pelo Diário do Litoral, a matéria do jornalista Carlos Raton, e ele cita aí procuradores, né? Denúncia de fura-teto em Santos chega ao Ministério Público. Procurador da cidade poderá receber cerca de R$ 47,1 mil mensais, exatamente 7,8 mil acima do teto constitucional. E é uma matéria longa, extensa, não dá para registrar toda a matéria aqui, mas é um assunto que com certeza vai mexer. Inclusive tem uma demanda dos ouvintes aqui muito grande perguntando a respeito disso. E a gente até separou um trechinho aqui, só para que eu possa ler e o Paulo complementar, né? Enquanto servidores públicos municipais aguardam que 2 sindicatos santistas consigam melhorias salariais e benefícios, cada um dos 26 procuradores do município de Santos poderá passar a receber 47,1 mil entre subsídios, aí abre aspas, salários e benefícios por mês. O montante é exatamente 7,8 mil acima do teto constitucional, que atualmente é de... Vamos subir um pouquinho aqui. Ver se eu acho aqui a matéria todinha aqui para abrir um pouquinho mais, para considerar esse tema aqui. Vamos lá. O teto subiu demais. É de 30,3 mil pago ao Ministério do Supremo Tribunal. Você, como vereador, isso do ano passado, o vereador Benedito Furtado já havia elaborado isso com vocês. Me parece que houve, não vou dizer segurou, mas interrompeu essa discussão. A Câmara agora tem essa questão toda, inclusive a Procuradora-Geral do município, a Renata Reis, está conversando com vocês, conversando com o prefeito, que depende também dos vereadores e depende de uma sanção do prefeito Rogério Santos. Como é que você poderia passar para a população? Muita gente mandando que os vereadores não querem saber, os vereadores não estão nem aí. Não é verdade, né, Paulo? Não, então vamos já começar já, né? Na verdade, isso daí é uma verba de sucumbência, né? Uma verba indenizatória. Então, essa verba não faz parte do cofre público, né? Na verdade, isso daí cabe a todos, não é federal. Então, promotores, procuradores, né? Tem todas essa, até advogados, né? Todos que está com o doutor Paulo aqui, até pode explicar até melhor. Então, é uma verba que não cabe, não está no cofre público. E esse teto agora de 39 é o teto do ministro do Supremo, né? Então, o que eles estão colocando? E colocando tanto a saúde como a alimentação, mais 10% para cada. Por isso que é isso que o pessoal tanto coloca e que cabe ou não colocar nessa verba de indenizatória, né? Então, esse é o grande X aí. Então, tem entendimentos que cabe, que não tem problema nenhum, e tem entendimentos aí do vereador Furtado que não cabe, né? Então, acho que até pelo momento que está, a gente começa a falar de reajuste de servidores, né? No passado, a gente estava discutindo o abono, que o prefeito tinha dado o abono para os servidores de carreira, da ativa, e estavam discutindo para os inativos, né? Tiramos isso, porque estamos discutindo R$ 1.000 de abono, porque que era aquele segundo aumento que foi até aquela conversa que ia ter para setembro. Sim. Né? Teve o aumento, em setembro ia ser discutido de novo, se iria ter um cofre mais forte, até para o prefeito poder dar um aumento maior. Então, em setembro começou essa discussão, não teve aumento, teve esse abono de R$ 1.000. E não foram para todos, né? Foram só os que estavam na prefeitura, os servidores de carreira que estavam na Câmara não receberam, e os inativos também não. Então, a gente estava discutindo isso, até o Benedito Furtado pediu para tirar e colocar em fevereiro, né? Entrou um consenso lá, que não era hora, né? E acabou vindo agora. Então, já teve a primeira agora, isso aí vem do prefeito, a gente tem que aprovar e volta o prefeito para ele sancionar. E agora vai ter a segunda, né? Então, é um assunto muito polêmico, porque são valores muito altos, né? Sim. Mas a Procuradoria foi lá, até explicou o porquê, aonde que está, né? Que já tem alguns locais fazendo isso. Então, mas é um assunto polêmico. Até a matéria do Raton até foi um pouco forte demais aí. Eu acho que você foi muito feliz, eu quero até a intervenção do Dr. Paulo, como advogado. A proposta nesse sentido já foi aprovada, como o Paulo disse, em primeira discussão pela Câmara, por 13 votos favoráveis, 6 contra e uma abstenção. Ela está prevista na Lei Complementar 37/2022, enviada em junho do ano passado, portanto, pelo prefeito Rogério Santos, cujo subsídio chega em torno aí a 25 mil por mês. Se for aprovada, como o Paulo bem colocou, o vereador
Um procurador de Santos vai ganhar 7,8 mil a mais do que o ministro supremo da Corte, que é de 22,1 acima do chefe do Executivo. Os valores podem ser maiores a partir de março, quando o salário de um ministro passará a ser de 41,6 mil mensais, elevando automaticamente o dos procuradores quase 50 mil, 49.990, 49.920. Você veja que é um efeito contrário. Na verdade, o município ele fica meio que refém disso. O município fica muito sem uma solução para evitar, né? O chamado privilégio aí da matéria que o jornalista usou, privilégio dos procuradores, a situação chegou ao Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio de uma representação, denúncia do vereador Benedito Furtado, né? E o vereador colocou essa denúncia e Furtado, ele disse que nenhum funcionário público, seja ele municipal, estadual ou federal, pode ter uma remuneração superior à de um ministro do STF. Isso ele tem razão. Que é o maior salário pago a um servidor brasileiro, afirma o vereador Benedito Furtado. Isso é uma caixa preta e um bode mal cheiroso. Aí está na matéria, não sei se o vereador realmente citou essas falas. Um dos procuradores com quem conversei estava até contrariado com essa situação, mostrando que ela não é unanimidade entre os procuradores. Há uma discussão, uma proposta chegou a ser adiada por 2 vezes, por ser, de certa forma, indigesta. Acabou levando a procuradora-geral do município, Renata Reis, à Câmara de Santos, como disse o vereador, está aí, o vereador não mentiu, para tentar convencer os vereadores a aprovarem a propositura, que numa soma básica vai proporcionar aos procuradores a retirada do fundo de verbas de sucumbência, colocada também pelo vereador Paulo Miyashiro, mais cerca de 230 mil mensais ou 2,4 milhões anuais. E aí diz que a procuradora conseguiu. E aí o uso do termo escárnio. Se é um escárnio, segundo esse projeto se tornar lei, será ruim para procuradores, para esta casa, no caso é a Câmara, para a Prefeitura, para o prefeito e para a sociedade de Santos. É um privilégio inconcebível. Vamos prorrogar essa discussão por mais tempo para que a sociedade santista acorde e veja o que está acontecendo no município. Dispara o vereador Benedito Furtado, alertando aí que a tramitação deverá demorar bastante ainda no Legislativo. O parlamentar santista acredita que a proposta foge por completo do princípio de isonomia previsto no artigo 5 da Constituição e é absurda se comparada ao que ganha os demais funcionários públicos do município. Depois eu quero o complemento do Paulo, mas, doutor Paulo, como advogado, tem essa visão também, e muito se para hoje no Ministério Público. Agora há pouco eu dei a manchete que o Ministério Público está suspendendo a licitação do lixo em Santos. Eu acho que tudo é uma determinação que deve ser ouvida. Para isso tem a Procuradoria-Geral do município, tem as pessoas certas não vou dizer apenas defenderem, mas conversarem com o Ministério Público. Agora, nesse sentido, como é que vê o doutor Paulo Ferraz a respeito disso? Sobre o aumento, é isso? Isso. Então, Eduardo, olha, é um tema que precisa ser bem estudado, né? Precisa. Por quê? De um lado, você tem o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, onde ele diz expressamente que a sucumbência é uma penalidade para aquele que perde uma demanda. Então, a sucumbência, pelo Estatuto, pertence ao advogado. Então, está lá na lei, né? De outro lado, você tem o supersalário. Você tem o supersalário, né? Então, sim. Como é que a gente concilia isso, né? Então, você tem o advogado, ele tem o direito à sucumbência, está lá na lei. Né? Agora, de outro, você tem um teto, né, que é o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, sim, que acaba trazendo um parâmetro de salários. Né? E você não pode ultrapassar ele. E essas distorções é que acabam, né, criando uma antipatia pelo servidor público. Sim, sim. Porque num país onde o salário mínimo é R$ 1.300, o sujeito ganhar 41, acaba trazendo uma antipatia. Ou com essa situação chegando a 49.900. Pois é. Então, aí isso causa uma antipatia na sociedade. E o vereador Paulo Miyashiro foi feliz. O momento não é um momento cordato e correto para essa discussão. Primeiro, nós temos um servidor de Santos discutindo, eu trouxe aqui o secretário, olha, eu tenho um respeito muito grande pelo secretário Daniel Leocádio, muito sério, e ele falou que a prefeitura faria todos os esforços para valorizar o servidor, que é importantíssimo. O município não anda sem um servidor, o Paulo sabe disso, e a gente vê as discussões acontecendo. Já houve as propostas, já aconteceram propostas, e eu acredito que em breve sejam fechadas.
nós temos um momento de um novo governo onde o salário mínimo é de 1.302, e ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou aí dizendo o seguinte, que em maio o salário mínimo passará para 1.320, R$18 de aumento, que é o que é possível dar. Então você vê uma situação populacional difícil, uma carência muito grande. E aí a gente aqui não quer estabelecer juízo de valores, achar que esse pode, aquele não pode, né, Paulo? Mas tudo tem um momento mais adequado. Como disse o doutor Paulo Ferraz, é importante estabelecer o que pode e o que não pode, você tem uma referência. E de repente você tem ali um abismo entre o salário do prefeito, o salário dos procuradores e, por exemplo, o salário dos vereadores, que eu reputo, vou insistir, eu acho uma remuneração baixa, entendo baixa para a cidade de Santos. 12 anos se aumenta, né, salário dos vereadores, né? Então, vão meter a boca em mim aqui, daqui a pouco vão estar me xingando. Se aumentar o salário do vereador, vamos falar mal. vamos falar. Vão? Vamos falar. Mas Tá 12 anos já. 12 anos. Se aumenta do Santos. Se eu não estiver equivocado, o vereador em Santos não ganha mais que R$8.000. Limpo dá 7,5. Né? Eu acho um absurdo. Não sou Dedicação. contrário aos procuradores, não. O procurador tem um papel fundamental, tá, perante o Ministério Público, perante ao município, mas não dá, essa é uma coisa que a gente tem que evitar, né, doutor Paulo? São esses abismos que o Brasil produz. Tem um detalhe que a gente... Pedi só para falar um pouquinho mais perto do microfone. Eu tenho um detalhe, Isso. Eduardo, eu Obrigado. não sei se no caso dos procuradores municipais isso acontece. Mas no caso do servidor público, subsídio também não incide imposto de renda. Tem isso também? Tem isso. Já aumentou minha dor de cabeça agora. Então, não sei se é o caso desse subsídio, se vai incidir ou não imposto de renda, mas a gente sabe que muitos subsídios não têm imposto de renda, não incidem imposto de renda. Então, o sujeito tem, às vezes, um salário X, né? Com os subsídios aquilo duplica e metade do que ele ganha não incide aí no imposto de renda. Seria interessante, né, doutor Paulo Miyashiro, vereador, estamos com o vereador Paulo Miyashiro da Câmara de Santos, doutor Paulo Ferraz, advogado. Seria bom ouvir também, né, quem sabe a Procuradora-Geral, Renata Reis, ouvir os procuradores. Aqui a gente não quer fazer pré-julgamento e nem tem a intenção de julgar nada, até porque quem julga são o juiz, o Ministério e Jesus Cristo. Não tem nenhuma pretensão, né, doutor Paulo? Como advogado sabe disso, a gente sempre estabelece um diálogo para tentar entender. É claro que eu vou repetir, a fala do vereador Paulo Miyashiro foi muito boa, foi muito correta, não é momento, estamos num momento difícil. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que precisamos resolver uma série de questões, a redução, por exemplo, o corte administrativo do governo, não vai ser a solução para o caixa do país, até concordo com ele. Não adianta você cortar um monte de servidores e não ter um atendimento à população de forma correta. Nem sempre... Paulo, é uma coisa muito complicada quando a gente fala isso. A cidade de Santos, por exemplo, ontem nós estávamos aqui com o secretário Glaucus, infelizmente também tem gente na prefeitura que não entende, a gente sabe disso. Tem gente que entende, tem gente que acha que é mais do que é. Isso é uma verdade. Tá? Acima lá da prefeitura está o prefeito, aí você tem lá a procuradora, você tem os secretários, você tem os vereadores que fazem parte no contexto no legislativo, você tem o executivo com o prefeito, mas tem que haver uma comunhão de ideias e pensamentos para que a gente tenha progresso, para que a gente cresça. Não dá mais, 2023, Paulo, a cidade de Santos, a gente vê sendo verticalizado por grandes empresários. Daqui a pouco eu vou para o nosso intervalo, vou dar a dica aqui dos nossos oferecimentos, que se não fosse eles, nós sairíamos do ar, né? Que a gente, inclusive, cita isso. É importante a publicidade e propaganda. Se você quiser fazer parte, venha fazer parte, porque, além de você estar numa discussão sempre pertinente, sempre com pessoas de alto nível, você também tem voz para falar aí sobre esses assuntos. Mas vamos fazer o seguinte, então, nós vamos ao intervalo, na volta, tanto Miyashiro, vamos tomar aquela água, a gente toma um café, a gente volta com esses e outros assuntos também. Só um destaque aqui do Campeonato Paulista, ontem o São Paulo não tomou conhecimento e atropelou o Internacional de Limeira, debaixo de muita água, 5-1. Quem está numa situação difícil é o Santos. Se o Santos não reverter, aí me mandaram aqui, o Antônio Marcos de manhã falou assim, agora vai, com o Lucas Lima reestreando, o Santos vai para a segunda divisão. Não seja tão pessimista, Antônio. Eu também sou meio incrédulo em relação à volta do Lucas Lima, mas como é por produtividade, meu amigo, se não der certo, foi um prazer revê-lo, siga o seu caminho de novo. O caminho dele não está nada fácil. Vamos ao intervalo, Virginia? Antes da participação. Alcides Catarino, bom dia a todos. Bom dia, programa Alcides. imperdível, parabéns. Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. Bom dia. Abraço especial no dia de hoje a essa seleta bancada com um dia
Bom dia, né? Estamos acompanhando. Um bom dia também a Celene Alves, que está lá em Jundiaí, interior de São Paulo. Também o nosso Wellington Moura, que está lá em Itajaí, diz que vamos discutir, porque eu só falo do Porto de Santos. Você está bravo comigo? É que eu moro aqui, mas vamos fazer sim, vamos fazer a discussão do porto, dos portos de Santa Catarina, que são tão importantes, já aproveitando que eu estou em estado. O Bento, né, Virgínia? O Bento que mora em Florianópolis, manda bom dia todos os dias, assiste o programa, não só ouve. Ele que é da Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina, que faz um belíssimo trabalho, né? E mandar um abraço especial também ao doutor Antônio Leal, médico, um dos melhores médicos que nós temos na região. Um abraço também ao doutor Felipe Sacabe, grande médico profissional aí da área de cardiologia. Vem amanhã? Obrigado. Olha aí, ó, vem participar conosco também. A gente vai ao rápido intervalo e na volta eu vou falar para você como é morar em Santos bem. 3 oportunidades que eu vou dar para você e outras dicas. Eu já volto já. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8323 Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h09. Alô, Alcindo Ribeiro, né? Alcindo Ribeiro, ele é de Cubatão, está em São Paulo, diz que sente falta quando eu narrava. Olha só, quando eu narrava os jogos da Cubatense, nem eu lembrava mais, Alcindo. Nem eu lembrava mais disso, viu? Foi uma fase bacana com o nosso querido José Rubens Marino, que nos deixou no passado, não está mais entre nós, que me chamou e falou assim: eu sou louco e quero achar mais loucos, né? Fomos lá, eu, ele, o Washington Luiz, e fazíamos as transmissões dos jogos da Cubatense, que era um projeto bacana, hein?
Na época, para quem não sabe, o Zé Rubens Marino, que era um homem que tinha uma visão muito grande no esporte, Paulo, para que você tenha uma ideia, ele sentou-se com o representante da Petrobras, pena que na época o município de Cubatão não entendeu. A Petrobras construiria uma arena, um estádio para 30 mil pessoas, com parque aquático, com piscinas, com pista de atletismo no Roberto Dick sendo remodelado. Seria um negócio que a região não tem. Infelizmente, o poder público, a prefeitura na época não entendeu. Por quê? O que eles queriam em troca? Eles queriam o quê? Normal, eles queriam que tivesse uma anistia de impostos durante 30 anos. Agora, construindo o parque esportivo que iam construir, Paulo, você que é um atleta sempre, não deixou de ser atleta, você imagine 4, 5 piscinas, com piscinas olímpicas, com centro de treinamento, com estádio de futebol, com pista olímpica, quantos atletas podemos formar? Projetos poderíamos trazer para a Baixada Santista, não seria apenas para Cubatão. Cubatão é uma cidade que não teria como abrigar tudo isso. Seria bom para Santos, para São Vicente, para Grande. Ficamos sem. Então, muitas vezes, o poder público, por isso que eu rechaço quem diz a Câmara é importante. Claro que o prefeito é muito importante, mas a Câmara na discussão, às vezes, pode deletar. Isso aqui seria importante, também não é. E a gente perde investimentos. A região não tem um aeroporto. A região está numa discussão muito louca aí, em relação de túnel Santos Guarujá, túnel Zona Leste, Zona Oeste, ou Zona Leste, São Vicente, não importa, tem a possibilidade de chegar a São Vicente. Aeroporto lá de Praia Grande, do Complexo Andaraguá, o aeroporto de Itaém, aí se revisa muito em questão do ambiental, né, no meio ambiente, o doutor Paulo pode citar, não sai um projeto lá de Praia Grande por causa do meio ambiente. Não é isso. Dá a impressão que o ambientalista é contra o progresso. Não é contra o progresso, ele é contra o progresso desordenado. Quando houve ordenação e quando há transparência, as coisas funcionam, né? Mas, só passar aqui o detalhe para você que quer morar em Santos, você vê aqui no nosso vídeo essas, pronto, falei, Mykonos passou, você está vendo agora o Ilha de Malta, esse é este prédio que está aqui na minha mão, o Ilha de Malta, 2 e 3 dormitórios, lindo prédio, em Santos, na Almirante Cochrane 35, em Santos, pertinho da praia. Você vai fazer, no 32, no canal 5, a 50 metros da praia. É uma obra fantástica, serão 26 andares, um prédio totalmente equipado, com tomadas elétricas para carro elétrico, com garagem demarcada para você. Você vai ter o conforto de morar num prédio de muita qualidade. O Ilha de Malta, Edu, como é que eu faço para entrar em contato? É ngplus.com/Malta, esse é o Ilha de Malta, projeto da Cecília Passarelli, lindíssimo prédio. E um detalhe, em G Plus, a qualidade faz a diferença, você sabe disso, não copia planta de planta. Cada lançamento é uma planta diferente. Quer que eu te diga isso? Aqui, esse é o Ilha de Malta. Agora, olha o Residencial Mykonos. Completamente diferente. Esse aqui vai ser entregue neste ano, 2023. É só acessar ngplus.com/Mykonos. Também tem um vídeo lá, você curte durante todos os nossos programas. Um prédio com 32 andares, com todas as áreas de lazer, 2 e 3 dormitórios, financiamento direto com a construtora e o Residencial Mykonos, como Ilha de Malta, são de primeira linha, para morar em Santos ou para investir. Você acompanha diariamente aqui os vídeos e pode entrar em contato com a NG Plus. O Mykonos é pelo 3227-6085 ou o Ilha de Malta, você pode entrar em contato pelo 3231-8483. Agora tem uma nova sacada, que é a seguinte: a gente sabe que o custo de construção em Santos é caro, o terreno aqui tem problemas, o solo não é bom, então a construção encarece, o terreno fica mais caro. Mas a Engie Life, que é a empresa caçulinha do grupo Engie Plus, surgiu com Piazza Torino. Tá? O Diogo Barroso e também o Alexandre Suaide lançaram esse lindo condomínio que já está com quase 40% vendido, com uma torre com 56 metros quadrados. Eu vou te dar cada unidade, 38, 56 e 67 metros quadrados. A partir de 300 e poucos mil você faz negócio. Detalhe, Paulo, você que gosta de nadar, Paulo, a raia de natação tem 25 metros, semi-olímpica. Tem 13 áreas de lazer, tudo isso aqui. E o mais caro é um pouquinho mais de R$500 mil. Por uma cidade como a nossa que é cara, é um super negócio, é um super prédio, um super apartamento. E detalhe, ele estará entregue todo pronto. Piso frio, revestimento, não tem aquela história como apartamento, aí depois tem que comprar o piso, contratar uma empresa para instalar. E todas as áreas de lazer, coworking, salão de jogos, academia, é uma academia enorme, toda montada, toda equipada. E para melhorar isso ainda, a previsão de condomínio, sabe quanto? Você vai falar, R$1.000 e poucos reais, quase R$2.000, negativo, menos. 800 e pouco, Edu, negativo, menos. Uns 700, R$400.
É um condomínio que mal foi lançado, já está com 35% vendido. E para finalizar, você conversa com o Alexandre Suaide, com o Diogo Barroso, ambos vão dizer para você o seguinte: você dá uma entrada, combina a entrada com eles, pagou a entrada, vai ter um congelamento dessa sua entrada, você não vai pagar mais nada. A partir do instante que a obra seja entregue, você reassume os pagamentos sem as correções. Você vai pegar daí para frente para pagar o seu imóvel de primeira linha. A qualidade faz a diferença também na Engelife, um ótimo negócio. Entre em contato para tirar dúvidas, se eu não expliquei, você não entendeu direito, né? Entre em contato com a Engelife, que é construtora Engelife, né? .com.br, ou você vai lá no @Engelife Construtora, ou vá direto na Conselheiro João Alfredo 363, no ponto de vendas lá. Bom, de volta aqui com o programa. Governo Lula abre mão de verba para Lira distribuir até a deputados de oposição. Ô Paulo, isso é uma coisa muito normal, né? Uma hora dessa que o governo está começando, o governo precisa ter base, tem lá a esquerda, tem a direita, tem o centro, e o Lira, como foi reeleito, negocia. E o presidente, para ter voto, para ter aliado, vai ter que fazer isso. Mas é um momento difícil. A gente percebe que é complicado. O próprio presidente vai sentindo resistências. Ontem, inclusive, vazou a informação que alguns ministros do STF disseram o seguinte, que o Bolsonaro vai ficar inelegível mesmo, ele voltou no Brasil, será inelegível, mas não deve ser preso. E aí seria uma avaliação de alguns ministros, tanto do STF quanto do STJ. Como é que você vê essa costura toda, o presidente abrindo mão de verba para facilitar a vida do Arthur Lira, para facilitar esse contato? O presidente da Câmara prometeu recursos como emendas para vários novatos aí, inclusive estão cobrando até a garantia da liberação do dinheiro imediato. Na verdade, o Lula pegou um cenário diferente daqueles, né, do passado, né? Então, hoje ele tem que tentar ter essa governabilidade que o pessoal fala, na verdade, são poderes separados, mas alguns projetos ele precisa ter a maioria, então, dependendo da pautação lá, a maioria ou 2/3. Então, a gente entra num processo que a gente não sabe o quanto que é benéfico ou não para a população, né? Então, tem pautas aí que a oposição vai ter que realmente bater, segurar, que é o papel dela, né? E cada vez mais pontuar o porquê e explicar. E o governo também saber algumas decisões que são fortes, né? Que saber separar. Hoje é assim, você não está no poder, o pessoal quer que o negócio dê errado. Exato. Então tem que saber achar esse equilíbrio. É, né? Problema e é ruim para todos nós. Exatamente. Então o governo tem que ter essa governabilidade. Então o Lira ficou, trouxe já o eixo ali para, né, mesmo tendo que era o Leixão, que era o Valdemar da Costa Neto. Exatamente. Vamos falar nisso, já que você deu gancho. Ontem, Valdemar da Costa Neto confirmou que a Michele Bolsonaro deve assumir a presidência do partido por um saláriozinho de R$33 mil por mês. Ele só está esperando que o Ministério Público libere as contas do partido, que aí ela passará a receber o salário a partir de março. Bolsonaro, numa situação de impedimento legal de estar inelegível, e a sua esposa arrumando uma boquinha boa, né, sendo presidente de um partido. Claro que faz parte do jogo, mas a gente percebe, né, Paulo, os dois Paulos, há um movimento diferente, né, um novo governo, mas é claro que a retórica continua. A gente percebe que, se a gente não alinhar as coisas, é ruim para o país. É ruim. Na verdade, torcer aí, acho que todos que estão, né, não querer mudar de opinião, de mudar o que estava pensando era Bolsonaro, agora mudar Lula. Não, mas achar, votar, olhar para o melhor aí para o país, né, deixar isso de lado, torcer para o país dar certo, acho que esse é o principal, né, e o que eu espero, acho que todos esperam, a população espera isso, com certeza que eles tenham essa mentalidade. Tem que pensar, por exemplo, eu vou aqui com um tema para o doutor Paulo responder, que é ambiental. O novo juiz da Lava Jato é crítico de Moro e Deltan Dallagnol e contesta a prisão de Lula. Eduardo Apio assumiu o posto que era de senador, né, e questiona o populismo judicial. Isso é uma questão que ele cita aqui, o Moro e alguns juízes apareceram mais do que deveriam. Não é atribuição do juiz essa exposição. De certo modo, ele tem razão, né? Por outro lado, o comando de Leite, né, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, no PSDB, provoca incômodo e reação entre aliados de João Dória. Não se espante se lá do fundo, bem do fundo, João Dória ressurgir. O João Dória está incomodado, ele está engasgado. O João Dória
que não se reelegeu porque deixou de ser candidato a governo do Estado, tentou ser candidato à presidência, não conseguiu. Uma pessoa que era muito próxima ao governador Alckmin, que se sentiu traído pelo João Dória, perdão, hoje é o vice do Lula, e o Dória não engoliu essa aproximação, essa junção, então muita coisa vai acontecer. Agora, doutor Paulo Ferraz. Doutor Paulo Ferraz tem algum parentesco com o Fábio Ferraz, nosso secretário de governo e secretário de comunicação de Santos, ou não? Então, Ferraz é um sobrenome que tem não tem muitas ramificações. Provavelmente... Tem algum parentesco? A descendência do Ferraz é o quê? É português. Português. É português. Que beleza, hein? Que beleza. Mais um Ferraz aí, né? Para falar no meio da imprensa também. Mas, planeta em transe. Brasil ganhou 10% de superfície de água em 2022. Mais tendência ainda de seca. A última década foi a mais preocupante na série histórica, mas o quadro de mudanças do clima está muito forte. Eu tenho lido muito depois do terremoto da Turquia e da Síria, que as placas tectônicas estão se movimentando e vão se movimentar. Existem previsões catastróficas para o Japão, que é formado por ilhas. Para que tenha ideia, o Japão é formado por mais de 6 mil ilhas. Então, o Japão, além de ter o problema do tremor, tem os tsunamis, envolve o mar. Eu rezo muito para os nossos irmãos japoneses que não merecem isso. Os Estados Unidos tem uma super placa tectônica, que é a falha de San Andreas, que fica ali na Califórnia. Terrível. Já alertam especialistas por risco. O México também tem. A América Latina, a gente não tem, mas diz que tem falha tectônica em Brasília. Isso é piada e mau gosto pessoal. A falha tectônica mais próxima do Brasil, ela está no Chile. O Chile tem direto. Chile tem. Chegou já a ter alguns abalos e chegou na Avenida Paulista. Aqui mesmo já sentimos alguma coisa. Mas esse movimento de terras seca ou chuva demais, catástrofes estão anunciadas, inclusive o governo turco, o presidente lá, o Erdogan, está pagando geral, está processando vários empresários por construções fictícias, né, que diziam que haviam feito moradias com qualidade de segurança para evitar tombamento em terremotos, e mais de quase 40 mil pessoas já morreram. Como é que fica isso na visão? Doutor Paulo, para quem não sabe, é um advogado que milita aí nessa área. Ontem eu tentei o contato, Virgínia, com o professor Jeffer, até para falar, mas não obtive resposta. Então, porque é tão importante, eu acho que muita gente desdenha dos ambientalistas, e pelo contrário, temos que ouvi-los. E o doutor Paulo tem uma função importantíssima, que é o direito nessa área também. Sim. Não, Eduardo, o que as pessoas precisam entender é que a questão ambiental, ela não é ambiental apenas, ela é econômica. Exato, perfeito. Ela é econômica. Perfeito. Então, prevenir desastre ambiental é investir na economia. Exato. Quer dizer, nós temos, por exemplo, só exemplificar, nós temos os chamados rios voadores, que são que é a umidade que vem da floresta amazônica e, em razão da Cordilheira dos Andes, vem parar aqui no estado de São Paulo, na região sudeste e centro-oeste, né? Então, se você acaba com a floresta amazônica, você acaba com a chuva aqui na região do agrobusiness. Se eu fosse do agrobusiness, eu seria o maior defensor da floresta amazônica. Sim. Porque você está dando um tiro no pé. Ao cortar as árvores, lá vai ter impacto ambiental e econômico aqui na região. Claro. Então, eu acho que... Só para dar um gancho para a população entender, isso é uma coisa que movimenta a vida de todos nós. Muitas vezes, quando você tem queimadas gigantes na Amazônia, ou você tem como a exploração do garimpo, o mercúrio evapora também junto e outras substâncias, essa chuva se torna ácida. Ela vem em áreas de plantação no Mato Grosso, Goiás, vai a Brasília e chega a São Paulo. Sim, perfeito. E isso causa prejuízo. Muito. Causa prejuízo. Até coisa de 3 anos nós tivemos problemas de falta de água. Nossos reservatórios estavam baixos. Exato. E me fez eu lembrar minha professora de geografia do ginásio, que ela dizia que a água era um bem infinito. Na verdade não é. Não é. Mas era o paradigma, na época, era esse. A água é um bem infinito. Na verdade é um bem finito.
Então, nós temos que cuidar bem. Muito bem colocado. Inclusive, na época era engraçado, porque eu acordava de manhã, assistia o Jornal da Globo, e falava, olha, o reservatório está baixo, e atrás, na televisão, tinha o Rio Tietê. Sim. Que não era possível usar, porque ele está destruído, né? Você quer ver uma coisa? O Paulo que é atleta, Paulo, você ficou disputando provas de triatlon, que é um negócio para atleta mesmo, viu? Muito. Nadar, correr e pedalar não é para qualquer um. Tem gente que fala assim, eu faço. Uma semana eu pedalo, na outra eu ando e na outra eu vou. Então não dá, aí não é triatleta. Ô Paulo, não sei se você tem conhecimento, as nossas águas aqui de Santos, da Baía de Santos e de São Vicente, estão tão poluídas que se a pessoa entrar com alguma ferida no corpo, algum corte, vai ter problemas, e pode ser problemas sérios. E mais ainda, o presidente da Praticagem de Santos, que eu reputo uma pessoa extremamente inteligente, eu quero até trazê-lo aqui no programa na rádio, se não me engano é Fábio de Mello, ele declarou relação ao aprofundamento da calha do porto, né? Porque quem tem calado é navio, o porto não tem calado, é um navio que tem calado, então é a profundidade do canal. Hoje está em 14,5 metros. Ele falou que o máximo que poderíamos chegar nesse momento seria 17, estaria bom. Claro que guardado as devidas proporções de uma preocupação ambiental, porque quando você remove, primeiro você vai, para onde você vai jogar? E outra, quando você mexe, o doutor Paulo e o Paulo também, aquilo se espalha. A gente vê que tem efeitos na ponta da praia, vem aqui pelo canal 5 e vem até embaixo. Então, por exemplo, hoje quem quer nadar numa água com uma qualidade não pode nadar. Eu hoje digo que quem vai nadar nas águas aqui, e a culpa não é somente da cidade, a culpa, na verdade, é de um todo. Então, eu ponho essa discussão para vocês, vereadores, não sei se vocês já têm essa visão, o doutor Paulo está à disposição para, se for o caso, ir até... Nós estamos vivendo uma situação bastante difícil. Em breve, se não tomarmos uma consciência disso, essa questão do descarte do lixo, essa questão do aterro do Sítio das Neves, essa questão que até citei no começo aqui, quando o Ministério Público faz um adendo em relação à coleta do lixo, tudo tem a ver com o nosso dia a dia. E é importante que possamos discutir, não é isso, doutor Paulo, para que o vereador, inclusive, possa confirmar e corroborar com isso. Não, sem dúvida. Eu acho que Santos tem uma vocação turística muito grande. Sim, sim. Né? E a gente precisa olhar as nossas praias com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Exato. Né? Nós temos o problema do plástico, sim, né? Do lançamento do plástico. Né? Muita coisa melhorou. A gente vê na cidade, tem muita coisa que melhorou. Né? Nós somos a cidade mais balneabilizada, talvez, do Brasil. Né? Mas a gente precisa ainda melhorar muita coisa para que a gente possa ter uma cidade mais ambientalmente correta, né? E eu acho que isso causa um impacto econômico. Isso é bom para a cidade, é bom para o turista, é bom para os comerciantes, é bom para a economia da cidade. Né? Eu vejo, né, vereador, que a gente tem muita coisa para... O Brasil é um país, de certo modo, ainda jovem, muita coisa a fazer. Nós, por exemplo, aqui em Santos, eu até elogio a prefeitura quando ela investe na área educacional, na área de saúde, são alicerces importantes da comunidade, da sociedade. Nem todo mundo tem a atenção especial de um plano de saúde, precisa, mas é importante reparar as questões ambientais, é importante manter uma cidade. Eu fico doido, eu vou dar um exemplo, onde a gente está morando hoje, nós tínhamos uma calçada enorme dos dois lados, e me foi perguntado se seria interessante, eu gostaria de ter um plantio de árvores. Eu falei, gosto, quero. E aí a construtora fez o plantio dessas árvores em comunhão com a prefeitura. Junto com, existe um engenheiro agrônomo que define qual é a árvore que é colocada, né? Porque é o oxigênio, é a sombra amanhã, é uma cidade verde, né? E a cidade não pode perder esse status, né, Paulo? Uma cidade que é uma cidade bonita, uma cidade, tradicionalmente, uma cidade esportista. Você na sua família tem N esportistas, isso vem lá do passado. A gente não pode destruir isso da nossa cidade. Santos é uma cidade de... Eu até fiz o discurso lá na Câmara, né? Pude falar um pouquinho da história, né? Então, acho que Santos é uma cidade que tem história, né? A gente fala de esporte, falei tanto da associação, Bolsa do Café, né? Tanta coisa passa por aqui. Então, Santos é uma cidade que tem que ser exemplo, né? Exemplo ambiental, exemplo de turismo, exemplo esportivo, né? Então, tem tanta coisa que Santos está na frente. Em termos de saneamento, Santos também está com 92%, é uma das primeiras do Brasil. Né? Então, Santos é uma cidade diferenciada, com um porto aí que é o pulmão da nossa cidade, o coração. Sim. Então, a gente tem que levar e cada vez mais trazer esses turistas, né?
Educação e saúde, a gente sabe que do que aconteceu aí nos últimos 3 anos, sobrecarregou também o setor público, e Santos é metrópole daqui da nossa região. Exato. Né? Vem tudo para cá. O carro-chefe. O carro-chefe é Santos, não tem como. Não desmerecendo nenhum outro município. Sim. A gente tem a figura de municípios como Praia Grande, que está se tornando uma cidade proeminente, está surgindo realmente como uma grande cidade. Sim, Santos sempre referência ali. Praia Grande dá um exemplo de administração também. Né? Então, eu acho que Santos tem que seguir esse caminho, né? Tem que ter essa consciência e passar, né? Não só para os que estão aqui, para os que vêm visitar também, e o pessoal quando vem aqui fazer o dever de casa, né? Principalmente na área de educação, preocupado com Paulo, você como vereador, e eu trouxe durante o ano passado, umas 2 ou 3 vezes, o diretor executivo da AGEM, o Milton Gonçalves, e dizia que eu não entendia o porquê de não haver uma interação dos vereadores de todos os municípios, 9 municípios da região, porque não havia uma interação maior de todos os prefeitos, os 9 prefeitos, porque não havia interação também dos nossos representantes na Assembleia Legislativa e no Governo Federal. E aí eu tive a oportunidade de conversar, fazer uma entrevista longa, inclusive a nossa produção está tentando contato agora, pode ser online, não tem problema não, vai ser online, se for o caso, com o deputado Paulo Alexandre Barbosa. A gente não conseguiu ainda uma resposta, mas é importante. Eu conversei com, agora, o deputado também, o Morano, e dizia, olha, vai ser muito importante a minha figura, a figura do Paulo, da Rosana, até Cunha. Da Cunha, né? O delegado da Cunha. Da Cunha, para que nós possamos interagir muito, né, fortemente, e trazer o que a Baixada Santista precisa. Mas aí, a gente vê Paulo e doutor Paulo, por exemplo, o aeroporto de Praia Grande não vai à frente porque o Ministério Público, junto com a CETESB, observa alguma coisa que precisa ser corrigido. A gente não pode ser contrário, né, quando há uma observância e há alguma coisa que está sendo destacada. Claro que a gente precisa entender o porquê, mas nós precisamos de muitas obras na região e que elas esbarram sempre na questão ambiental. Não podemos ser contra a questão ambiental, não podemos ser ignorantes de não entender o porquê, porque se a gente não preservar, é o que a gente costuma dizer. A Amazônia está aí para quem quer ver, é só estudar. Se você estudar, você vê que há um desmatamento gigantesco. Ela é muito grande, mas acaba um dia também, se a gente não continuar preservando. Então, doutor Paulo, o que a gente pode passar para a comunidade? O Ministério Público, a Justiça não é contra o progresso. Ela quer a claridade, aquilo, e os movimentos como você representa uma entidade. Qual é a entidade, a associação? Eu advogo para a CPO. Associação de Combate aos Poluentes. Pronto. E fica aqui na Baixada Santista, tem uma observância, tem o professor Jeffer Castelo Branco, que está sempre com a gente trazendo informações. Nossa, me salta aos olhos, eu tenho uma preocupação, tenho um receio em relação à questão ambiental, a população precisa entender isso. E a população começa a ter que entender dentro de casa, no descarte do seu lixo. É um problema educacional também, né? Exato, é um problema educacional também, né? E eu fico muito feliz de estar falando aqui com o vereador é um esportista, sim. Né? E esporte é saúde. Total. Né? E meio ambiente também é saúde. Também. Né? Então, eu acho que a preocupação, quando a gente fala de meio ambiente, também é a questão de saúde, né? Quer dizer, isso tem impacto na saúde das pessoas. Claro. Né? E uma coisa que você falou do comportamento das pessoas, né? A gente lembra das sacolinhas, né? Das sacolinhas de lixo no supermercado. A sociedade, uma hora, vai ter que decidir o que ela quer, o quanto ela está disposta a abrir mão do seu conforto. Né? Porque não dá para você conciliar o modo de vida moderno que nós criamos com a preservação ambiental. Exato. Nós vamos ter que mudar alguma coisa. Muita coisa. Vamos ter que mudar alguma coisa para poder... Um exemplo aqui, doutor Paulo, o americano não faz uso da sacolinha plástica. Não Lá faz. são sacolas de um papel biodegradável. Não, era como nós. Você vai no supermercado e eles levam a sacola. Anteriormente, o pessoal vai lembrar aqui, era assim, nós tínhamos essas sacolas, eram de molequinho, de papelão. Você lembra do antigo supermercado SESI? Sim. Já vinha ali, era sacolinha, não sei se o Paulo pegou essa época. Era sacolinha de papel, era muito garotinho, eu lembro, minha mãe era, falava, depois o arroz, o feijão, você comprava... Isso, lembra? a granel. A granel. Agora nós temos, veja, aquilo ali é ruim pela praticidade, molhou, cai, né? Agora nós temos o plástico. E uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, né, é que o plástico em contato com o alimento também está
contaminando o Sim, alimento. sem dúvida. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa começar a discutir. Né? Qual é a solução para isso? Né? Eu tenho visto, Paulo, na atividade esportiva, eu fico muito encantado de ver isso, surfistas, nadadores, velejadores, um monte de gente que põe a sua embarcação ou vai para o meio do mar e tira lixo e mostra. Gente, ó, tartaruga não pode ser presa em rede, tartaruga não pode morrer com plástico na boca. Recentemente eu vi um vídeo, várias tartarugas, não me recordo qual país, e 3 ou 4 com plásticos enrolados no pescoço, e aqueles surfistas se jogando nelas, segurando e com todo cuidado removendo. Então, o esportista tem até esse papel, porque vocês dependem, como muito bem colocou o doutor Paulo Ferraz, do meio ambiente. Grande parte. O seu esporte, o triatlon, você inclusive tem a sua equipe. Tenho, 12 anos. Então, até faça aí o seu comercial, né? Fica à vontade para as pessoas possam cuidar da saúde. Santos é uma cidade que tem essa facilidade de ter a praia. Você usa, por exemplo, o espaço da praia, a natureza, para que as pessoas possam fazer atividade, não é isso, Paulo? Isso, a praia ali, ou então, né, qualquer outro espaço, até tem algumas pessoas que correm em trilha, correm no morro. Sim, exato. Então, na verdade, tem que aproveitar isso daí. Acho que o esporte tem... Santos é a cidade privilegiada, principalmente pela praia, para correr, em termos de amortecimento, a gente pontua muito isso. Então, a gente fala muito de esporte, né, como o Paulo falou, né, a gente fala muito de esporte em si, com atividade física, saúde, mas a gente também tem que seguir na linha do esporte como valores de educação. Exato. Né? Então, formação do próprio caráter. Exatamente. É o que você leva ali, que você faz nele, na criançada, ali numa base, vai pegar um técnico que passa valores, disciplina, né? Eu vou te fazer uma pergunta, Paulo, vou te interromper, porque você é um exemplo na cidade. Sabe que eu gosto muito, tenho um respeito muito grande pelo Paulo Miyashiro, da sua família. O garoto que estuda, o garoto que pratica esporte, o garoto que está envolvido com isso, não tem tempo de pensar em besteira. E quando ele chega em casa, depois de um dia de escola, de treinamento, ele chega, ele se alimenta, muitas vezes ele não aguenta nem assistir televisão, ele já dorme. Dia seguinte ele está lá, firme e forte. E aí os pais, com aquilo que aconteceu com você, com o seu irmão, com a sua família, tem a formação do caráter, tem a formação de mostrar o certo e errado. Eu já vejo pelo seu filho, como você toca. Então isso é fundamental. Às vezes a pessoa fala, poxa, o Brasil é um país que não dá muitas oportunidades, mas ela já começa em casa. Dependendo de como você forma o seu filho, doutor Paulo, ele vai se mostrar na rua. Então é importante que as pessoas tenham esse entendimento, né, Paulo? O esporte é um agregador, porque através do esporte, a gente sabe em muitos casos, eu vou me recordar, eu tive a felicidade de ser o primeiro a entrevistar a Ana Marcela. Assim que ela chegou no Santa Cecília, era aquela menina que, nossa, ela era totalmente, sabe, fechada, não falava, estava com seus pais, e eu lembro que eu a convidei, ela levou os pais lá para dar uma entrevista, ela, sim, mal fala. E você deixa a pessoa à vontade. Hoje a Ana Marcela fala com uma facilidade, uma fluidez e outra. Se tornou uma atleta, eu não vou nem falar de ponta, é uma atleta do espaço, porque o que essa moça faz, o que o trabalho dela, o Paulo sabe, alto rendimento, alcançar recordes em cima de recordes, ganhar mundiais, ganhar medalha que ela ganhou. Olha, eu já torci para muita gente, vou continuar torcendo, mas me emocionei muito. Você deve ter se emocionado na Olimpíada, naquela prova dela, a capacidade dela. Eu trouxe aqui o Márcio Latuf, o Márcio falou, Edu, fiquei com os olhos marejados, eu não estou mais com ela, mas eu passei nesse processo dela, e foi aqui, nessas águas aqui das piscinas, do mar e tudo isso, né? Então, o esporte agrega. Sem meio ambiente não tem muitos esportes. Então, se a gente não preservar isso, né, Paulo? Então, a importância do papel do vereador que você faz isso, a importância do doutor Paulo como alguém que pode legislar, alguém que pode estar em cima das leis. O Ministério Público, não se prenda ao Ministério Público como uma peça arrogante ou que está contra. Ele tem o seu papel. Precisamos entender e ter o meio termo, o que é certo e o que é errado. Então é importante que isso aconteça, Paulo, e dar essa dica aí para o pessoal, colocar os filhos no esporte. Isso, acho que é importante, né? Minha família toda, não só em casa, meus primos também. Então, meu pai era cartorário, mas fez educação física, então, em casa tinha que fazer alguma coisa, não deixava ficar, né, à toa. Parado não ficava. Parado não ficava. Então, hoje eu passo isso, acho que assim, você...
hoje meu filho, né, me vê como exemplo para poder fazer. Então ele gosta, ele já vai. Então é uma coisa meio que natural. Ô Paulo, qual é né? o teu peso hoje? Qual é o teu peso quando você participava das provas oficiais? Hoje eu estou com 73, né? Mas na época da Olimpíada eu estava com 66. 66 Mas, ó, 67. a diferença é muito pequena, mas ele ainda pratica esporte. Pratico, nadei antes de vir para cá, nadei cedo Olha hoje. lá, já nadou hoje. Já. E eu vou dizer uma coisa, vocês sabem disso, ele participou de provas de triatlo, a gente usava muito aqui a nossa natureza da cidade, e vários atletas falavam muito de você, a tua capacidade de nadar, inclusive um cara que eu adorava entrevistar vocês, aquilo ali foram troféus na minha vida, né? Oscar Galhão dizia, Chapolin já passou aí, e ele já tinha saído da água, entendeu? E é assim, por quê? Porque é aquela história do cuidar da saúde também, né, Paulo? É importante, né, envelhecer com saúde, a gente fala que isso é o principal, né, envelhecer bem, comer bem também, a gente fala que não é só atividade física, mas também a sua alimentação, ser regrado, o sono que a gente fala, né, perder uma noite de sono, quando a gente é novo não sente tanto, mas hoje é uma noite de sono, então acho que quanto mais regrado você for, né, os benefícios aí você vai ter a longo prazo. Aí até aproveitar essa fala, nós tivemos um jovem atleta de 15 anos em São Paulo que faleceu durante uma competição de Muay Thai. Não vamos crucificar o esporte, é uma luta tailandesa, de origem tailandesa, e eu fiquei procurando informações e lendo em contato com o professor, e ele falou, olha, normalmente cada aluno, ele participa com um aluno da mesma categoria, o professor ele tem que adequar ao mesmo, se está no mesmo nível, não se coloca níveis inferiores, apesar do uso do capacete, é permitido golpes com o cotovelo e com o joelho, e infelizmente uma dessas pancadas na cabeça, o menino veio a passar mal e acabou falecendo. Então agora está se demonizando o Muay Thai e não pode ser assim, gente. Claro que é perigoso, mas se você sair na rua agora andando, é perigoso. Você não sabe o que vai acontecer. Eu lembro que até a Virgínia vai lembrar desse fato, né, Virgínia? Ela ia levar a minha filha, ela ia fazer natação no Santa Cecília, e ela de repente ouviu um barulho, e pouco a rua fechada, o que era aquilo? O avião do Eduardo Campos que havia caído, e ela estava passando ao lado da rua que caiu o avião. E ela, na hora, viu só o barulho, não percebeu que havia caído o avião. Não, mas você falou que na época você viu aquele que fecharam a rua, você estava com o rádio alto, é isso? Por isso você não ouviu. Mas fecharam a rua e naquele momento... mas o avião podia ter caído na rua, o avião podia ter caído num prédio. Então, olha só, a preservação da natureza é importante, eu vou em intervalo, e o doutor Paulo vai nos falar da legislação. Se tem sido um impeditivo, se tem trabalhado junto com vocês. A gente fez um programa recentemente, muita gente comentou, a gente até trazer um dentista não foi possível, mas do amálgama, que muita gente fala, realmente é uma praga para isso. Nós vamos ao nosso intervalo, às 9h42, com a parte final do programa de hoje, e presidente do Banco Mundial, indicado por Donald Trump, antecipa a saída do cargo, hein? O novo presidente deve ser nomeado nos próximos dias. Política em qualquer lugar é igual, viu, gente? No Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, então não é fácil não, né? Uma outra notícia antes do intervalo bastante interessante que eu peguei aqui, para que as pessoas tenham ideia como deve tomar muito cuidado, né? Sempre a reação que nós temos em termos de política, de empresas, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso também. Financiamentos externos do BNDES pouco serviram para a integração regional no Brasil. Artífices disso têm chamado a atenção do novo governo para que possam ser usadas as verbas em projetos aqui dentro, projetos internos que possam solucionar problemas que nós temos no Brasil. Eu vou um rápido intervalo e volto já com mais informações e deixando bem claro aqui que você deve participar pelo nosso Facebook, hein? É muito fácil. Facebook, Rádio Star News, Santos. Manda sua participação e mais, hein? Eu não falei, vou falar agora, hein? A super mochila da Carrier, que eu não falei no começo, está aqui, são 2 mochilas, tem entrada de carregador de celular, tem um cabinho para carregar o celular dentro da mochila aqui dentro, Uma vai ser sorteada para os convidados no final do mês, eu anoto o nome, a gente tem a relação. Essa mochila da norte-americana Carrier, ou Carrier, né? É uma fabricante de ar-condicionados e containers reefers do mundo, uma mochila inteligente, cabe celular aqui, né? Além dessa aqui, mas qual é a pergunta? Vou deixar para os nossos participantes de hoje aqui. A primeira pergunta é, quem foi inventor do ar-condicionado? Essa é dificílima. Já deu a dica aqui agora há pouco, hein?
E a segunda, um container reefer. Trabalha em que voltagem? 110, 180, 220, 380, 400, 440. É fácil também. Tá? E a outra dica aqui, que eu vou dar, é outro presente, outro brinde da M. Muniz. Eu acho que o Muniz está preocupado com as mudanças ambientais. Viu? Ele mandou produzir um guarda-chuva estilizado com a marca M. Muniz, duplas varetas, muito bom. Eu não ganhei, gente, olha só aqui, tu viu? Eu não ganhei. Ele mandou guarda-chuva para sortear para vocês, muito legal, para proteger de chuva, até porque, como chove também, bastante. Chove, e elas indicam mudanças climáticas. Sem dúvida. Isso não é por acaso que as mudanças climáticas estão aí. Então, a pergunta, você vai, pô, Edu, mas para ganhar esse guarda-chuva aqui da M. Muniz, eu vou dizer para você qual será a pergunta. A pergunta vai ser o seguinte, né? Quantos anos tem o Porto de Santos? Pronto. Essa pergunta é Muniz para você ganhar o brinde e outros brindes que vão chegar também. Eu vou rápido no intervalo e volto rapidinho com a parte final do programa. Aqui o ponto a ponto desta quinta-feira. Estamos a um dia do reinado de Momo, em que pese os carnavais começarem em vários lugares. O de Santos, né? Existirá o carnaval, mas o das escolas de samba já aconteceu e a Unidos dos Morros se sagrou campeã do Carnaval Santista. Bom intervalo. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste.
Já estamos de volta às 9h49, parte final agora do programa de hoje. Deixa eu mandar uns recados aqui. O pessoal diz que é momento Maguila. Não, é momento Maguila, é momento de lembrar dos amigos, né? Os nossos ouvintes. Mandar um abraço especial ao Cláudio Zaidan, comentarista da Rádio Bandeirantes, nosso ouvinte, nosso amigo. Ganhou pelo 9º ano seguido o prêmio de melhor comentarista de rádio do estado de São Paulo. Ano que vem ele vai para o 10º, vai jubilar, não vai poder participar mais. Mas merecidamente participou de live com a gente ano passado, falando muito aí de jornalismo, ele que viveu em Santos, ele que estudou em Santos. Um abraço a ele, está lá em Uberaba. Ao Luiz Henrique Guimarães Franco, médico veterinário, ao nosso Marcelo Rocha, especialista em finanças, ao Donizete Teixeira, comerciante, a Regina Castro, na Enseada, no Guarujá, ao Matheus Marques, lá do Guarujá, sempre também potencializando a questão ecológica para a gente, sempre mandando preocupações. Professor Hélio Lopes, que é uma referência aqui na região, conhece muito. Vamos trazê-lo aqui no programa. A gente está com problema de agenda com ele, né, Virginia? Professor Hélio Lopes, para falar da questão ambiental. Doutora Keiko, também, grande figura. Doutora Alessandra, pediatras. Doutora Fernanda e doutor Marcelo Masteguin. Doutor Felipe Sacabe, que vem amanhã. Doutor Matheus, da Robótica da Santa Casa. O Maurício Franco, gestor de finanças. É o Cacaio da Tudes, comerciante. O Luiz Henrique, o nosso Zé Luiz, melhor dizendo, da Tintas e Tintas. Também o Reginaldo e o Márcio, proprietários lá da pousada, o hotel lá em Campos do Jordão, lugar bom. Rapaz, Campos do Jordão, nós estivemos lá no final do ano, Virginia, como tem gente que faz corrida por lá. E tem um povo aí, meu doido, viu? Eles sobem aquelas trilhas de bicicleta, Paulo, eu vou falar, a perna vai ficar uma tora de árvore, né? E, ó, homens, meninas e meninos. E corrida, muita gente correndo, subindo as montanhas de Campos do Jordão. Eu falei, pô, esse pessoal está... E vi muita gente com preparo físico de atleta. Então, quer dizer, devem ser vários atletas que usam lá para treinamento, sobe e desce, utiliza aquilo muito bem. Você já chegou a subir por lá ou não? Não, já fui lá. Já foi? Tem uma prova de ciclismo importante, que sobe a serra ali. Isso. Ali é uma prova bem conhecida. Então, finalzinho, você termina lá em cima, na Serra de Campos do Jordão. E ali tem um parque muito legal de mountain bike, não sei se isso, eu fui lá. Tem gente que sai daqui de Santos, vai para lá, faz o treinamento, eu vi isso aí. Quando no domingo, anda de novo na pista. Isso. É um parque, né? Mas são 3 tipos de pista. Iniciante, né? Então é para a família, aí treina no domingo e vai embora. Então é uma cidade que... Eu vi gente lá de Santos, realmente eu vi. E tem gente querendo criar mais uma categoria, é observante. Só fica olhando. Porque tinha gente olhando e dizendo, como é que esse povo consegue pedalar desse jeito? Como é que consegue correr desse jeito? E olha, muito legal. Até olhar, né? Até olhar você fica cansado. Se o cara for preguiçosão, vai cansar. Agora, se tiver olhar atento, eu acho demais. E olha, legal demais que ver meninas e meninos subindo lá em Campos do Jordão. Muito legal também, né? E uma notícia bem interessante, né? O governo norte-americano, NASA, manifestam-se da seguinte maneira: OVNIs que têm sido ditos e que teriam sido avistados pela Força Aérea Norte-Americana podem ser produtos da mentalidade de alguns. Não há nenhum registro específico. Como diria o bombeiro, onde há fumaça há fogo, né, o Paulo? Os Paulos, né? Eu acho que essa ideia de que não tem OVNI. Eu ia dizer uma coisa, fazer uma pergunta a vocês. Vocês não creem, ou creem que só há vida inteligente na Terra, que não possamos ter ocupação em outro local? Não, eu acho que a lógica diz que tem. Pela quantidade de planetas, eu participo dessa ideia aí, eu comungo dessa ideia. Seria egoísmo demais, não é? Só nós aqui, Olha, acho que tem, sim. A gente tem visto várias imagens, eu sei que computador hoje faz muita coisa, mas imagens de pessoas respeitadas, institutos respeitados, imagens de, vamos dizer, OVNIs, ou naves espaciais, como quiser classificar. Claro que não comungue dessa opinião os balões chineses, aí não tem nada de OVNI, aí os chineses deram uma mancada, né? E o seguinte, 11 mil quilômetros, falar que você perdeu o controle dele e veio parar em cima ali daquela área onde tem usina nuclear, base militar dos Estados Unidos, é uma coisa um pouco estranha, né, Paulo? Espionagem. Espionagem. E claro que o americano também faz isso. O americano não é inocente. Todo mundo quase faz, né? Só que assim, por exemplo, o Japão utiliza balões para fazer experimentos e avisa. Olha, estamos com balão tal, tem tal equipamento, e notifica. País sério é outra coisa. Não vou dizer que a China não seja séria, mas a China fez os balõezinhos e, pô, aí, meu amigo, o americano tem tudo que ele não tem, receio de derrubar. É com ele mesmo, meu amigo. Se tiver que derrubar, ele derruba, né? E, lamentavelmente, agora dizer que são balões meteorológicos, né, Paulo? Eu acho
Difícil. Eu acho difícil. Por falar nisso, o Brasil, nesse sentido, ainda precisa desenvolver muito, né? Questão ambiental, questão de controle ambiental, balanços meteorológicos, satélites. Eu acho que seria interessante o Brasil formar parcerias, né? Nós temos alguns deputados em Brasília dizendo que o Brasil tem que formar parcerias, pode ser com os Estados Unidos, com a Alemanha, com países que têm recursos para investir, nós não temos, para que nós possamos ter mais estações de controle do tempo, a aferição de abalos sísmicos. A gente não tem, graças a Deus, furacão, mas a gente tem algumas ventanias que produzem efeitos desastrosos, e nós não temos isso numa monta muito grande, né, doutor Paulo? O mundo hoje está tendo essa visão ambiental, né? O país mais capitalista do planeta está preocupado. Sim. Se o país mais capitalista do planeta, né, aquele que sempre relegou as questões ambientais para o terceiro ou quarto plano, está colocando isso como prioridade, né, eu acho que nós aqui deveríamos seguir a mesma linha, né? Eu tenho que fazer um elogio aqui. Santos tem um grupo que trata das mudanças climáticas, né, vereador? Tem um grupo da prefeitura. A própria Defesa Civil faz um acompanhamento diário. Somente o Coronel Onias, da Defesa Civil, né? Tem todo um monitoramento, principalmente da área do morro. Acho que há uns 3 anos atrás tiveram vários deslizamentos, então tem todo um monitoramento disso. A maior preocupação das mudanças climáticas. Somente chuva, no morro ali, eles fazem toda uma... Acho que 2, 3 anos atrás, né, Edu? Acho que 3 anos, eu ainda não estava no governo ainda, não estava como vereador. Fizeram deslizamentos, acho que até agora fizeram... Não, a prefeitura fez um belíssimo trabalho, a Defesa Civil fizeram contenção, e o coordenador Onias, Daniel Onias, quando vem aqui, ele sempre passa, inclusive, endereço, eu falei que com a rádio agora no ar, ele virá nos próximos programas, a rádio Star News Santos vai ter esse trabalho, a gente vai noticiar diariamente previsão do tempo, e mais, é muito importante, você que vai velejar, nós temos aí o sumiço de um velejador aqui de Santos, que até agora não foi encontrado. Ele saiu, e muitas vezes há um aviso, olha, durante a manhã sol, durante a manhã calor, mas após 14 horas, há uma previsão de chuva, ventania, uma modificação do... Ontem à tarde ficou muito claro isso. Então, esse acompanhamento é fundamental. Então, para que as pessoas tenham essa ciência também, né? O governo brasileiro aumenta a bolsa de mestrado para 2,1 mil e a iniciação científica para 300. E os valores estão sendo reajustados pelo governo atual após 10 anos, e os valores subirão até 40% na pós-graduação. Parabéns ao governo, que investir em educação é importante. Para finalizar a última notícia de hoje, estudante russa é presa por post no Instagram. Sabe por que ela foi presa, Virgínia, a estudante russa? Ela fez um post contra o presidente Vladimir Putin. Ela é contra a guerra contra a Ucrânia, que está devastando o país ali do leste europeu. Infelizmente, isso está acontecendo. E aí, ela falou, e na Rússia não tem moleza não. Ela acabou sendo detida, né, por falar contra aí, as determinações do presidente russo Vladimir Putin. Eu ia falar como última, reforma tributária, imposto de 25% sobre consumo, ser um dos maiores do mundo. Então, essa discussão de uma reforma tributária ainda persiste. Para finalizar, essa opinião de vocês, vocês acham que a reforma tributária acontece esse ano? Teremos tempo suficiente? Tem gente que diz que sai, tem gente que diz que não sai. A Simone Tebet diz que é bala de prata, que tem que sair a reforma tributária, nem que seja até o final do ano, que é importante para municípios, para estados e para a União. Na verdade, o país aí, acho que pede, né, clama por isso. A gente sabe que alguns setores vão ser mais afetados. Então, pelo parecer que está tendo em relação ao Congresso, deve sair. Eu acho que não deve... É necessário? Eu acho que é necessário. A questão da arrecadatória, a questão... Se bem que também é assim, não é prestigiar e privilegiar um. É que realmente o brasileiro que ganha menos, doutor Paulo, paga mais em comparação daquele que tem uma renda maior. E nós vemos um abismo financeiro, seja em salários, seja na questão da arrecadação do imposto. Então, essa é uma necessidade. A reforma tributária é uma reforma discutida com a sociedade. Não adianta goela abaixo apenas do Congresso, apenas do Senado, como homologação do presidente. Tem que ser discutida com a sociedade. Empresa, nós estamos num momento difícil, sabe? Quem aqui? Essa aqui, o Paulo Miyashiro, se ele falar que não lembra, eu vou ficar bravo com ele. Você lembra, doutor Paulo Ferraz, do cigarrinho de chocolate? Lógico, moedinha de chocolate? Lógico. Da PAN. Da PAN. Foi embora. A PAN entrou em falência. Ia no cinema comprar. Olha lá.
Paulo Miyashiro, você pegou o cigarrinho de chocolate? Eu lembro. A caixinha. A caixinha, Eu o menininho. Então, Paulo já não é tão novo assim, mas está bem pra caramba. A inveja de muita gente aí. Paulo, sempre uma honra. Paulo Miyashiro, vereador da cidade de Santos, sempre participando, muitos assuntos. Eu entendo que a pauta de assuntos da Câmara Municipal de Santos esse ano vai ser bastante extensa. No ano que vem a gente já vai ter ano de eleição. Então, esse ano vai ser um ano de importância, de resoluções. Vocês na Câmara, levam nosso abraço aos vereadores, sabe da admiração que tenho por a sua pessoa, pelo teu trabalho, e que junto com o prefeito Rogério Santos possamos ter resoluções importantes em todas as áreas. A cidade de Santos pode não ser uma cidade gigantesca em termos territoriais, geograficamente falando, mas tem uma importância muito forte, e a gente tem que olhar para tudo isso, desde aquele que tem menor condição financeira ao que tem mais condição social e melhor. Obrigado, Edu, mais uma vez aí pelo convite. Prazer conhecer o Paulo Ferraz também, conterrâneo de natação. Isso. Virgília, falou do grandes amigos aí, né, desde o Edu Orelha, o Guerra, são pessoas que eu convivo bastante, Ded, né, Fábio Huck, então são amigos do polo aquático, né, o Ded, do Fábio. Então, prazer poder falar aqui. Da tua faixa, temos vários contemporâneos que também praticaram. Relembra alguns nomes aí, além de Paulo Miyashiro. No triatlon, do que? Isso, pode ser, do Fiz triatlon. polo aquático também, né? Fiz com o Ded lá. Fiz na época do Thomas, era Jaime, Daniel. Tudo amigo. Marcelo Hertz, o Bola. Tinha uma turma boa, Mamica. Essa turma do Lexugo. Cabeça, tem bastante, olha, né? Tá tem. vendo? A cidade aqui é pequena, todo mundo lembra de todo mundo conhece. A Sheila fez com a minha irmã Elite, também fez polo. Olha aí. Você veja que a cidade de Santos tinha uma tradição tão forte no esporte, não pode perder essa tradição, né? Os clubes tinham várias modalidades. Daqui, craques saíram para várias áreas, né? Para o basquete, para a natação, para o voleibol, todos os esportes, né? Inclusive, a gente fez um programa com o Fábio da canoagem, o Fábio Paiva, e o Fábio deu uma lição aqui do que é interessante fazer, do investimento, que o esporte é muito legal, fundamental. Ele que, para despedida aqui do programa, ele disse o seguinte: Edu, eu sou engenheiro de formação, eu fui para uma empresa desenhar carro de guerra, carro de combate. Eu parei e falei, será que é isso que eu quero para a minha vida? Num dia, ele trabalhava no Vale do Paraíba, e ele falou, eu peguei havia comprado lá uma canoinha, coloquei no rio e falei, isso aqui que eu quero para a minha vida, é natureza, esporte e saúde, não fabricar carro de guerra. E ele tinha essa formação, que ele trabalhava na Ingés, que é uma empresa brasileira conhecida mundialmente, que produz carros de guerra. Tá aí, então, fica uma lição para todos nós. Paulo, nosso abraço. Carnaval vai ficar em Santos, vai descansar? Vou ficar em Santos com a família, mandar um beijo aí especial para minha esposa Miúcha. Hoje 16 anos de casado. Opa! 15 anos de casado, parabéns. Desculpa. Dia 16, 15 anos de casado. 15 anos de casado. Pelo cálculo que ele fez, dona Miúcha, mais uns 25, depois mais... Vai chegar lá, né? Tem alguma moeda, porque cada ano tem uma moeda especial, né? Tem. É que agora é bodas de lata, de prata, de não sei o quê. 16 anos eu não sei. 15 anos. 15 anos. Não sei, mas vou fazer já encomendou lá uma lembrança, um presente, mandou ter, rosas, flores. Dia, né? E tem 2 filhos. 2 filhos, Vitorinha e João Paulo. É Vitória ou Victoria? Vitória. Vitória e João Paulo. Vitória. Mas está tudo ali no meio, né? É brava? Não muito, não. A mãe é mais. A mãe é mais. Já o João Paulo? Tranquilinho. Tranquilo, né? Tem cara de ser bom menino. Doutor Paulo, foi uma honra também recebê-lo aqui. Quais as atenções da associação hoje em relação aqui ao ambiente na Baixada, a questão ambiental na Baixada Santista? Eduardo, muito obrigado. É sempre uma alegria aqui, é uma confraternização. Sim. Aqui o programa, né? E você está de parabéns, esse programa é um programa independente, traz as pessoas, os melhores para falar sobre os assuntos. Está de parabéns. Foi uma honra conhecer aqui o vereador, muito sucesso, viu, vereador, no seu mandato. Estamos na torcida aí pelo senhor e para que Santos... Quem sabe um dia é prefeito, né? Quem sabe um dia é prefeito, né? Vamos ter aí um esportista, um ambientalista aí na prefeitura, né? Eu lembro que eu conheci uma vez um padre, era o padre Ricardo da Igreja da Pompeia, e ele me conhecia de rádio, televisão. Aí uma vez eu estou na missa ali, passou e me puxou, falou, você não vai me entrevistar, não? Aí eu falei assim, padre, como é que está o senhor aí? Aí ele falou assim, podemos até bater um papo. Ele falou, aí eu falei assim, mas qual seria o assunto para gravar isso?
vai que um dia eu me torno Papa, você vai falar que você já me entrevistou. Aí eu falei, boa dica, viu? Um abraço ao Padre Ricardo, não sei por onde anda, né? Mas grande figura, sempre trazendo aí muitas palavras importantes para a sociedade também. Independentemente da sua religião, é importante você ouvir o seu líder aí, quando você acredita muito nele também. Virgínia, vamos embora? Programa dessa quinta, olha, previsão de chuva no final do dia e previsão de mudança de tempo agora para o Carnaval, hein? Há uma previsão de chuvas que devem começar já no sábado, amanhã chuva, hoje chuva, mas no sábado e domingo, aí é chuva o dia inteiro mesmo, viu? E aí os foliões vão curtir com chuva também, né? Quem quer alegrar vai na chuva mesmo, né? Participação, Edininha Couto, bom dia, amigos. São Bernardo do Campo, Rogério Perim também é São Bernardo. O doutor Paulo deve ser também daquela época, lembra da bisnaga? Sim. Enchia de água e brincava. Foi uma bambucha com água, lembra? Isso aí já não lembro. Já não lembro. Agora a bisnaga... enchia com água, ficava que nem uma bexiguinha. Ah, tá. Bexiguinha. Tomamos várias dessas na cabeça, né? Era muito saudável. Hoje a molecada não, hoje não tem mais isso, né? Hoje vira agressão, infelizmente. Pena que não dá para voltar a chavinha, para voltar para o passado, seria bem legal. Gente, ótima quinta-feira, Juízo, e amanhã tem mais ponto a ponto às 8h30 da manhã, além aqui do programa pela rede toda, Facebook, o YouTube, LinkedIn, nosso canal oficial, Rádio Star News Santos. Tchau.